Olá, pessoal. Estamos aqui então para começar primeiro vídeo da nossa sequência do nosso módulo, né, de clareamento dental, do primeiro ciclo de palestras de atualização em odontologia. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos abordar o clareamento em dentes vitais. Dentro dessa primeira videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre a etiologia do escurecimento dental, as indicações e as contraindicações do clareamento de dentes vitais e os produtos utilizados para essa finalidade. Bem, não podemos começar a falar em clareamento dental sem falar que a estética dental hoje em dia, ela tem muita importância para os pacientes, né? Os pacientes nos procuram constantemente nos consultórios com esse objetivo, querendo que o seu sorriso esteja mais harmônico, mais claro, né? E o clareamento dental tem sido uma grande procura, um aumento de procura nos últimos anos em função disso, né? Porque os pacientes acreditam que a sua imagem pode ser muito melhorada e além de ter um projeto em relação à sua saúde, ser considerando que o seu sorriso esteja saudável. E um sorriso mais claro é considerado um sorriso saudável. Mas para que a gente possa empregar qualquer técnica em que a gente vá utilizar com esse fim, nós primeiro temos que conhecer a etiologia do escurecimento dental. O que acontece ou qual foi a causa dessa alteração cromática para que a gente consiga, então, dar um correto diagnóstico e também para traçar um plano de tratamento adequado e ter, então, um prognóstico favorável para esse tratamento que nós vamos propor para os nossos pacientes. Então, nós temos que saber que essas alterações, elas podem ter uma origem extrínseca ou intrínseca, tá? Ou seja, ela pode ser a parte interna, né, da superfície dentária, né, a parte interna, ou simplesmente externamente à superfície dentária. E dentre as alterações cromáticas extrínsecas, nós temos alguns fatores que colaboram, como, por exemplo, alguns alimentos da nossa dieta diária, como, por exemplo, o café, o vinho, ou qualquer outra dessas bebidas com corantes, e essas substâncias cromógenas presentes nessas bebidas, elas são depositadas sobre o dente. Eles têm um fator potencialmente escurecedor, ou manchas potencialmente escuras, né? Além desses alimentos, ainda pacientes fumantes, né, que fazem o uso do tabaco, e também produtos à base de clorexidina quando utilizada em um tempo prolongado. Então, essas alterações cromáticas extrínsecas, a gente consegue resolver facilmente com uma profilaxia ou até mesmo uma raspagem coronária. Nós não vamos jamais indicar um clareamento dental para esse tipo de alteração, né? Porque nós vamos estar fazendo um tratamento inadequado. A indicação, então, para a remoção dessas manchas superficiais ou de forma extrínseca, basicamente se reduz a uma correta profilaxia. Já nas alterações intrínsecas, aquelas que estão presentes no interior dos nossos dentes, elas podem ter origem pré-eruptivas ou pós-eruptivas. Dentre essas alterações, a gente tem manchas por tetraciclina de diferentes estágios, nós temos manchas por fluorose, algumas alterações também na formação da dentina e do esmalte, hipoplasia, hepatite neonatal, porfíria, e ainda nas pós-eruptivas, uma hemorragia pulpar, né, depois devido a algum trauma ou alguma reabsorção dentinária, ou até o envelhecimento fisiológico, e também manchas por tetraciclina podem ser pós-eruptivas. Tá?
Então, nessas manchas por tetraciclina, a gente tem diferentes graus de manchamento. E o clareamento dental, muitas vezes, pode ser atribuído como um coadjuvante. Nem sempre nós conseguimos um tratamento efetivo nesses casos, mas nós podemos melhorar muito a condição desse escurecimento para depois fazer um outro tratamento finalizando essa parte estética. Mas o clareamento ele pode nos ajudar bastante. Em relação à fluorose dentária, também é um tratamento que pode ser associado. Nós não vamos conseguir, em alguns casos, resolver esse tratamento apenas com clareamento. Muitas vezes a gente precisa associar a microabrasão para remover então essas manchas mais superficiais e poderia associar então ao clareamento para que a gente tenha uma finalização mais adequada e mais resolutiva. Com relação ao envelhecimento fisiológico, já é um escurecimento em que a gente tem um bom prognóstico e que nós vamos ter um resultado bastante efetivo. Mas para que a gente possa adequar a técnica do nosso paciente e saber exatamente qual o tipo de clareamento ou o tipo de tratamento nós vamos oferecer, precisamos conhecer então a etiologia desses escurecimentos, fazendo então uma boa anamnese e reconhecendo então qual é a causa dessa alteração cromática dos nossos pacientes. Bem, diante de tudo isso, então, conhecendo então quais são as causas do escurecimento, então nós vamos aí ter que conhecer também quais as substâncias que nós temos para que a gente possa fazer esse tipo de tratamento. O clareamento dental não é novo, ele foi descoberto lá em 1989 por Harold Raymond, quando eles perceberam que o peróxido de hidrogênio era capaz, então, de promover um clareamento na estrutura dentária. Então, a partir disso, com a evolução da técnica e a evolução das substâncias, hoje nós sabemos que nós temos as moléculas de peróxido de hidrogênio que, de fato, agirão nos pigmentos dos dentes. É essa molécula aí que vai proporcionar o clareamento dental. Mas nós podemos utilizar o peróxido de hidrogênio ou também o peróxido de carbamida, que vai se dissociar em peróxido de hidrogênio, também proporcionando um clareamento para os nossos pacientes. Tá? No peróxido de hidrogênio, a gente pode ter ele de duas formas. Primeiro, em baixas concentrações, onde a gente vai utilizar com a técnica de uso caseiro. Ela varia entre 1 a 10% e pode ser utilizada de 1 até 4 horas, dependendo da concentração selecionada. E também em altas concentrações, entre 30% e 38%, quando formos utilizar a técnica em consultório. E alguns fabricantes recomendam a utilização de três aplicações de 10 a 15 minutos, enquanto alguns outros pode ser utilizado em tempo contínuo, sem a troca do gel. Para que a gente saiba exatamente qual é a técnica indicada, precisamos então ler a bula, verificar o que o nosso fabricante vai recomendar com aquele produto selecionado. E no peróxido de carbamida também temos baixas concentrações para uso em clareamento caseiro, que vai variar entre 10% a 22%, e as concentrações mais altas, de 30% e 37%, para a utilização do clareamento em consultório, também com 1 hora de aplicação. Entre as técnicas utilizadas, nós vamos falar um pouquinho no próximo vídeo, mas só para citar, nos clareamentos de dentes vitais, a gente tem a técnica caseira supervisionada. A técnica caseira supervisionada é aquela em que nós vamos fornecer para o nosso paciente uma moldeira, o gel, numa concentração adequada, e orientar esse paciente de que forma ele vai utilizar. E aí nós vamos fazendo consultas uma vez por semana para que ver se esse paciente está utilizando corretamente. Não vamos simplesmente entregar o gel para o paciente e não acompanhá-lo. Por isso a gente chama de caseira supervisionada. O paciente vai fazer em casa, porém sobre a nossa supervisão. A segunda técnica utilizada é a de clareamento em consultório. É aquela onde a gente utiliza aqueles géis em altas concentrações, fazemos toda a proteção dos tecidos
moles adjacentes, e aí aplicamos e ficamos atendendo esse paciente durante todo o tempo. E ainda podemos lançar mão das técnicas associadas, naqueles casos onde a gente tem um pouquinho mais de dificuldade do clareamento, ou seja, aqueles pacientes que demoram um pouquinho mais a aparecer resultados. Então, a gente entra com um clareamento de consultório e, em sequência, para dar um start, e na sequência fazemos, então, o clareamento com as moldeiras em casa durante um período de 15 a 20 dias. Mas nós vamos abordar esse tema um pouquinho mais aprofundado no próximo vídeo. O que eu posso dizer de indicações com o clareamento dental caseiro supervisionado é aqueles dentes onde eles têm mancha por tetraciclina, dentes manchados por fluorose, onde a gente podemos indicar esse clareamento associando com a microabrasão, com pacientes insatisfeitos, então, com o seu sorriso, dentes mal posicionados e escurecidos, então a gente pode utilizar esse clareamento como coadjuvante, é onde a gente vai iniciar deixando uma cor mais agradável para depois, talvez, realizar restaurações diretas ou cerâmicas, enfim, mas a gente vai melhorar aquela cor inicial do paciente. E aí, dentes com câmara pulpar calcificada também nós podemos utilizar o clareamento dental caseiro. Porém, como contraindicações, a gente tem aqueles pacientes que têm histórico de sensibilidade dental espontânea. Nós vamos também verificar um pouquinho no próximo vídeo quais são os problemas que o clareamento dental pode nos causar. E o principal deles é a sensibilidade dental. Então, se nós temos um paciente que já existe a sensibilidade dental espontânea, se nós entrarmos com o clareamento, muito provavelmente nós vamos exacerbar essa sensibilidade desse paciente e aí vamos causar um mal-estar para esse paciente. Então, nós precisamos, talvez, adequar a técnica ou, então, lançar mão de algumas outras estratégias que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. Também em mulheres grávidas ou lactantes, nós não temos nenhuma evidência científica de que esses tratamentos não podem ser realizados nessas pacientes. Porém, nós tomamos como precaução de não realizar. Então, esperamos para que passe essa fase, para depois, em seguida, a gente poder fazer o clareamento dental. Pacientes que têm alergia a algum componente do gel clareador, também nós não vamos indicar o clareamento dental caseiro. Por quê? Porque no clareamento caseiro, o paciente vai depositar o gel em uma moldeira, vai colocar nos dentes e esse gel, muitas vezes, ele vai extravasar. E se o paciente tem alergia a algum dos componentes, certamente nós vamos exacerbar esse incômodo do nosso paciente. Ainda como contraindicações, pacientes com lesões cariosas ou lesões periapicais. Primeiro, nós temos que habilitar esse paciente a receber o clareamento. E em momento nenhum nós podemos entrar com clareamento dental enquanto esse paciente apresenta lesões de cárie. Aí vocês podem perguntar para mim, mas prof, nós vamos fazer um clareamento dental e restaurar antes do clareamento dental? Não vai alterar a cor desses dentes e de repente alterar a cor dessas restaurações? Sim, muito provavelmente vai. Porém, se nós fizermos um clareamento sobre essas lesões, nós vamos ter o contato direto com a dentina e a gente sabe que nós vamos ter uma sensibilidade muito maior. O gel clareador, ele vai permear pelo esmalte e vai atingir a dentina. Porém, se nós já tivermos o canal aberto, ele vai atingir a polpa com muito mais facilidade e também em maior quantidade. E essa sensibilidade vai ser, muitas vezes, insuportável, podendo até levar a algum dano pulpar. Então, primeiro nós vamos fazer a adequação desse paciente, restaurar de maneira talvez até provisória, fazemos o clareamento dental e em seguida adequamos a cor, fazemos a parte estética dessas restaurações. Mas nós protegemos essa interface para que não tenha esse problema com o paciente. E crianças e adolescentes que não tenham dentes completamente erupcionados. Então, a gente precisa esperar a finalização da formação
do fechamento apical e aí sim poder entrar com esse tipo de técnica de clareamento para esses pacientes. Com a relação ao clareamento de consultório, eles têm as mesmas indicações do que a técnica caseira. Então, nós podemos empregar o clareamento de consultório nas mesmos pacientes que são possíveis utilização do clareamento caseiro. Porém, aqueles pacientes que apresentam alguma alergia a alguns componentes, nós podemos lançar mão do de consultório. Por quê? Porque nós vamos estar promovendo uma proteção dos tecidos moles, com algumas barreiras, com afastadores. E então, o paciente não vai ter contato com o gel clareador. Apenas a superfície dentária vai estar com esse contato. Então, nós podemos lançar mão, sim, o clareamento em consultório para esses tipos de situações. E aquelas pessoas que apresentam frequentemente lesões na mucosa também. Como nós vamos estar com toda a mucosa protegida, não vai ter esse contato e aí a gente vai ter, então, um tratamento efetivo sem causar o desconforto para o paciente. Mas também, como contraindicações, a sensibilidade dental espontânea, pelo mesmo motivo, porque nós vamos fazer exacerbada essa sensibilidade se ele já tem ela previamente. E ainda, da mesma forma, a presença de lesões de cárie e lesões periapicais. Ou as crianças e adolescentes também que não têm os dentes completamente erupcionados. Então, essas são algumas marcas comerciais que nós temos à disposição, né, do peróxido de hidrogênio. Essas primeiras aqui são aquelas baixas concentrações, onde a gente utiliza no clareamento dental caseiro, e as outras com concentrações mais altas para que a gente utilize em consultório. E a gente tem uma gama de materiais, uma gama de possibilidades de utilização. A gente tem essas marcas aqui onde a gente faz a automistura e aí coloca sobre o dente do paciente e faz as 3 trocas, né, de 15 em 15 minutos. Tem algumas marcas comerciais que ele vem com cálcio na sua composição para evitar aquela descalcificação ou desmineralização ou diminuir o efeito de desmineralização e com isso a gente consegue também diminuir a sensibilidade. E também agora, recentemente, foi lançado essa marca comercial onde ele tem uma ponta de automistura e você injeta no dente do paciente fazendo a mistura naquele momento. E nós podemos, então, reaproveitar o restante que fica ali dentro da bisnaga, sendo, então, um pouquinho mais econômico desta maneira. Tá? Com o peróxido de carbamida também, nós temos uma série de marcas comerciais que podemos lançar mão. Essas aqui de bisnaguinhas, com as diferentes concentrações para uso em consultório caseiro, e outras versões também para uso em consultório, onde a gente tem uma concentração mais alta. Com relação à reação de clareamento, a gente sabe que os materiais clareadores, ou seja, essas substâncias químicas, elas são substâncias com baixo peso molecular. Então, ela tem uma permeabilidade pelo tecido dentário facilitada. E elas entram em reação com esses agentes cromóforos, fazendo então a quebra dessas cadeias em cadeias menores, fazendo a clivagem dessas duplas ligações, e aí sim, então, a gente tem esse aspecto mais branco, né? Esse aspecto de dentes clareados, uma cor mais agradável. Bem, então, com relação ao que eu tinha para falar para vocês neste primeiro vídeo, é toda essa parte introdutória, e no segundo momento nós vamos se ater um pouquinho mais às técnicas, mais detalhada, e vamos conversar também sobre os efeitos adversos e o que nós podemos fazer para controlar esses efeitos, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.